Olá, boa noite. Nós estamos aqui hoje no primeiro dia do primeiro encontro do Fórum de Multilinguagem de Artistas Negros e Periféricos do Ceará. Eu sou uma mulher preta, estou com batom vermelho, atrás de mim tem vários quadros, máscara e também um bonezinho pendurado na parede branca. Estou com um turbante para o Natal, vermelho e branco, e vou estar aqui auxiliando vocês e intermediando esse curso. Esse encontro é para encerrar as atividades desse ano de 2021. O Fórum faz 1 ano de existência e aqui com a gente para fazer a formação de orçamento e políticas públicas para a cultura negra e periférica, nós teremos Letícia Abreu, advogada popular, preta, sapatão, antirracista, assessora jurídica da mandata coletiva Nossa Cara, percussionista e componente de grupos ativistas, Tambores de Sapo e Bloco Cola Velcro. Teremos também Gabriel Matos, que é conselheiro de cultura de Fortaleza, gestor cultural, produtor cultural e agente artístico, residente em Fortaleza e com atuação em diversas cidades do estado de Ceará. É técnico em logística e graduando em administração pela UFC. Ele iniciou sua trajetória no setor cultural há 9 anos, promovendo cineclubes de rua em comunidades da capital cearense. Em 2017, fundou o coletivo cultural Matos Produções, onde é produtor executivo. Ministra cursos livres relacionados à produção cultural e produção artística e também atua como gestor de projetos e produtor executivo de forma independente em projetos culturais nos segmentos audiovisual, musical, evento, cultura tradicional popular e ensino de arte e cultura. Meu nome é Camila Santino e boa noite. Eu chamo agora com vocês Letícia Abreu. Oi, gente, boa noite. Acho que a imagem está meio escura, mas dá certo, né? Me chamo Letícia Abreu, como já foi apresentada. Minha autodescrição, né? Eu sou uma mulher preta, tenho cabelo cacheado mais de uma metade, na metade da cabeça, da outra é um pouco raspada, mas já está crescendo. Estou com um gigolé aqui no cabelo e uma blusa verde com alguns detalhes coloridos. Atrás de mim tem um espelho e algumas bolsas no cabide. Boa noite, né? Para começar, assim, muito feliz e grata enquanto mandata, né, pelo convite, pela confiança, mas também pela construção, né, que a gente vem fazendo com o fórum, né, principalmente na pessoa da Miss, né, que está, inclusive, aqui na sala. Queria até mandar um salve também, que é a pessoa que mais acompanha, tá mais nesse processo perto, né, do fórum, nessa construção mais diária. Queria dizer também, né, que a gente está muito feliz, né, de ver a construção e a caminhada do fórum esse ano, né, apesar de, enfim, dos diversos percalços, principalmente por ser um fórum de artistas negros e periféricos, né, já diz muito sobre as lutas e limitações também, né, de toda dessa pauta, né. E aí, só para contextualizar, né, como já foi apresentado também, enfim, estou assessora jurídica, né, da mandata coletiva Nossa Cara, e nesse comecinho, né, eu vou fazer só uma introdução rápida, na verdade, para depois passar para o Gabriel, que é quem vai adentrar mais a questão do orçamento em si, né? Mas eu queria só trazer algumas coisas, né, enfim, sobre essa pauta no geral da cultura, mas também tentar introduzir um pouco sobre atividade legislativa, né, assim, o que é
o que é que, por exemplo, na Câmara Municipal os vereadores fazem, o que é que isso tem a ver com a cultura, né? Como é que a gente pode intervir de alguma forma e dar alguns exemplos rápidos também com isso, né? Inclusive para proporcionar também mais tempo para o Gabriel fazer a parte prática da apresentação, né? Que a gente estava trocando um pouco e, enfim, um spoiler já. Mas falar assim sobre cultura, né? Assim, só para começar rapidinho, é bem importante e significativo, não só para mim individualmente, mas enquanto mandata também, né? É um dos nossos 3 principais eixos, né? Que são direito à moradia, à educação e à cultura, tendo em vista aí as trajetórias e as pautas de luta mesmo, né? Das nossas 3 co-vereadoras. E então para a gente é uma de grande importância, né? Momentos, principalmente momentos de movimentos, né? Formativos a partir dessa pauta da cultura, né? Principalmente para o fortalecimento da existência, né? De artistas no município, né? E aí, falando um pouco sobre essa questão da situação, né? Vamos dizer assim, da cultura no nosso município, não dá para a gente ignorar, né, as diversas dificuldades, né, que a gente, enquanto artista, vou colocar a gente, tá, não sobrevivo disso, mas entendo e acompanho também muito de perto, né, todos os corres que você precisar, né, enfim, fazer para sobreviver literalmente, né, enquanto artista na cidade, no estado, né, como um todo, mas falando mais de forma municipal. A gente entende muito essa dificuldade, né, do acesso, entende que essa dificuldade do acesso, né, para políticas públicas, né, municipais, de uma forma com qualidade, com atenção, né, mais diretamente voltada para quem constrói, para quem de fato é sujeito da pauta, né, a gente entende que é muito desafiador continuar fazendo a escolha diária de ser artista no Brasil, né, assim. E eu trago isso de uma forma, né, mais ampla no Brasil, porque de fato é uma pauta que precisa ser maior valorizada, né? Não só porque a gente está aqui numa formação de um fórum multilinguagens, mas principalmente porque a gente precisa entender a cultura e a arte muito para além de quem a constrói diariamente, né? Entender o direito à cultura como um direito fundamental que é inclusive defendido na própria Constituição Federal, que é um direito fundamental, né, para além de fazer, mas também de acessá-lo, está muito longe da realidade que, infelizmente, hoje a gente vive enquanto setor cultural, né, assim, principalmente de quem proporciona isso de forma popular, né, de forma autônoma, e que tem que ser muitas vezes, né, porque, enfim, a dificuldade também de acesso, né, a editais que são muito complexos, que muitas vezes não são tão direcionados para contemplar perfis de pessoas pretas, de pessoas LGBTs, de pessoas com deficiência, enfim, eu acho que a gente está tendo uma caminhada de avanços, né, para uma inclusão maior, mas que com certeza ainda tem muita coisa para a gente conseguir, né, lutar e fazer junto nesse sentido, né, de alcançar direitos e reivindicar políticas públicas de maior qualidade que assegurem, né, a gente fazer que seja uma escolha segura ser artista nessa cidade, né, e não uma escolha dolorosa e um único caminho de precarização, né. E aí eu acho que já para a gente também passar um pouco, né, para a parte prática, mas, enfim, saudar demais a caminhada do fórum, né, eu acho que o direito à cultura, né, assim, como para além da valorização dos artistas, né, para além
dessa importância que a gente entende que é um direito e etc., né? Eu acho que a gente, inclusive enquanto próprios artistas também, enquanto movimentos de cultura, precisa conseguir gritar de forma mais alta, né? Vamos dizer assim, porque tal hora é isso, né? A gente precisa reivindicar os espaços como uma coisa essencial, né? A gente pode, por exemplo, inclusive, pegar o contexto pandêmico que a gente está inserida hoje, né? E ver que sem a cultura a gente não teria chegado até aqui, muitas de nós, inclusive, vivas, né? Por isso. Que é de fato uma energia, uma carga, né? Um conjunto de costumes ancestrais que faz com que a gente hoje reivindique diversas linguagens. Por isso que o fórum tem esse nome também, né? Diversas linguagens que a gente consegue acessar, né? Reivindicar, mostrar e ensinar a partir da cultura, né? A partir dessa disposição diária que é fazer arte, né? E aí, com relação, né, às políticas públicas no gerais, né, o que é essa atividade legislativa também, né, nesse sentido mais amplo, né, eu tinha até preparado um pequeno slidezinho, mas eu acho que eu nem vou conseguir passar porque ele travou aqui no meu computador, mas tudo bem, eu vou tentar ler aqui o que eu tinha escrito um pouco, né? Que é justamente essa parte mais geral mesmo, né? Principalmente falando também enquanto mandata, né? Assim, como também a gente pode contribuir de alguma forma, ou pelo menos mostrar ferramentas, né, que o próprio fórum, né, enquanto movimento também possa estar se utilizando, né, assim. Não vou descrever, assim, né, ponto por ponto, quais todas as proposições legislativas, vamos dizer assim, que pode ter, né, mas as produções legislativas dessa atividade são o quê? É o que a Câmara Municipal de Fortaleza pode fazer, ou seja, os vereadores podem propor, ou que só os vereadores podem fazer, ou que podem propor para o prefeito, né, no caso, o Poder Executivo, fazer se for de competência só do prefeito, né, do município, no caso. E aí, dentro dessas possibilidades, existe, né, projeto à lei orgânica, que é a nossa Constituição Municipal, projeto de lei complementar, que é para... enfim, também são questões da lei orgânica, né, a projeto de lei ordinária, né, são os projetos de lei diversos, né, e aí eu posso dar alguns exemplos aqui já, só para terminar essa leitura aqui, né? Tem o projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, indicação, requerimento e emendas. Só para poder citar mesmo, né? Mas como é que acontece? Essa produção, né? Fazer um projeto de lei, propor uma coisa que a gente quer que vire lei no município, precisa necessariamente ter esse caminho de uma proposição de algum gabinete de vereador ou vereadora, ou vereadoras, no caso, que proponha isso de forma interna na Câmara, né? Ou seja, a gente, por exemplo, da mandata coletiva, como a gente costuma fazer algumas ações, né? Obviamente não tudo, porque também tem coisas que exigem um tempo maior, né? De resolução, assim. Mas só para citar alguns exemplos de construções coletivas, né, que a gente fez com relação a isso. E aí, por que eu estou trazendo esses exemplos? É porque justamente colocar também a gente à disposição, né, para essas construções necessárias de projetos de lei, de reivindicações nesse sentido que o fórum tenha interesse ou tenha necessidade ou, enfim, quiser também se debruçar de uma forma mais objetiva sobre uma coisa só e a gente tentar construir, né, coisas nesse sentido, é um caminho, né, só colocando aqui para a gente à disposição. Mas
vou dar só 2 exemplos, né, dessas construções que a gente fez com movimentos que foram momentos bem interessantes, né, bem marcantes, assim, que inclusive foram propostas construídas com o próprio movimento, né? A primeira foi um projeto de lei que a gente intitulou como reserva de vagas de emprego, né? De empregabilidade. E aí o que é que esse projeto fala? Que dispõe sobre a reserva de vagas de emprego para mulheres transexuais, travestis, homossexuais, transexuais, pessoas não binárias, para contratação em empresas privadas, né, que prestam serviços públicos no município. Ou seja, a gente se juntou com diversos movimentos LGBTs da cidade, né? Pautamos essa ideia de, né? Enfim, isso foi no começo do ano, né? Estávamos pensando em diversas ideias de projetos e principalmente, né? Para a população negra de Fortaleza, para a população LGBT, para a população de mulheres, enfim, né? De pessoas de periferia também, e aí a gente começou a se reunir com alguns movimentos nesse sentido, e um das construções foi justamente essa, né, que a gente teve diversas reuniões, escrevemos juntos projeto, apresentamos na Câmara, fizemos também, né, momentos, né, de pressão, inclusive para tramitar lá dentro, né, para as coisas andarem e ser de fato votado. Então, assim, está sendo, né, na verdade, um processo bem interessante, né, e a partir disso a gente fortaleceu diversas construções também, né, com outras pautas, com denúncias, por exemplo, também, né, de agressões transfóbicas que aconteceram na própria Câmara também. Então, são caminhos que a gente vai tentando, né, construir para que, de fato, a gente consiga ser essa representação e essa ponte, né, entre o poder público, entre as tomadas de decisões, né, esses locais cristalizados que tomam as decisões, e a gente, população, né, no geral, que tal hora fica uma construção tão repartida que parece que é inalcançável aquele lugar para a gente, né? Inclusive para propor uma lei, né? E aí eu acho que a gente da mandato tá tentando fazer essa movimentação, inclusive aqui na formação também, colocando a gente, isso, né? Poderia ser muito mais simples, mas para além de burocracia, para além de palavras difíceis sobre como é fazer lei, sobre o que é esses trâmites, né? Que o povo adora dizer, poderia ser muito mais simples do que porque, inclusive, nós que vivemos diariamente a cidade, temos muito mais, de forma mais intensa, né? De forma mais precária, inclusive, de forma mais real, com o que a cidade de fato oferece, temos muito mais condições de pensar, escrever, propor, elaborar coisas e projetos e políticas públicas que a gente vai utilizar, né? Que a gente vai ser usuário, que a gente vai indicar, que a gente vai levar a nossa família para conseguir ter acesso a esses direitos básicos, né? Então, essas construções de projetos de lei, né? Eu acho que, inclusive, é um mecanismo que a gente até mesmo instiga a galera a pensar e chegar junto, assim, com a gente para escrever coisas e propor, porque esse é o nosso papel, né? Colocar à disposição tudo que a gente pode oferecer enquanto estadia momentânea nesse espaço, né? Que é o poder público, né? No caso, o poder legislativo municipal. Eu vou dar só também mais um exemplo para já ir concluindo e passar para o Gabriel também para a gente focar mais na parte do orçamento, né? Mas outra movimentação interessante também que a gente conseguiu construir, ainda está em processo, inclusive alguns movimentos do próprio fórum também participaram, que foi a
a construção do seminário, né, com movimentos de negritude, para a gente construir emendas, né, que são textos para mudar um texto, que emendas para o projeto de Estatuto de Igualdade Racial, né, de Fortaleza, que ainda está na Câmara, ainda não foi votado. Tem um texto inicial, e aí, a partir desse texto inicial que foi proposto pelo vereador Iraguaçu Filho, a gente foi modificando vários termos, colocando e tirando várias coisas que a gente percebeu que não contemplava a gente enquanto negritude, né? E aí foi um processo bem massa, assim, a gente conseguiu construir, que eu digo, a mandato, diversos movimentos de negritude da cidade, assim, a gente construiu um seminário bem representativo, discutimos diversas questões que estavam no próprio estatuto, né? Conseguimos elaborar várias emendas com os movimentos também, propusemos as emendas, e estamos aí também nesse contexto de acompanhar e pressionar para que, de fato, saia, né, essa votação do estatuto, que, de fato, passe as emendas que a gente propôs, porque é isso, está a hora ser oposição propositiva, né, em locais que hegemonicamente são liderados, né, ou pela base do próprio governo, ou tem oposição direita bem firme, né, assim, às vezes é muito frágil, né, algumas movimentações que a gente se propõe a fazer sem tanto apoio, né, e aí justamente por isso que a gente tanto acredita que é o mais certo e o mais forte, mas também o mais possível, o fortalecimento com os movimentos sociais, né? Por isso que a gente se coloca também enquanto uma mandata popular, porque sem os movimentos sociais a gente não existiria e não estaria nem aqui, né? Para começo de conversa. Então, todas essas questões que eu falei também tem tudo a ver, né? E aí, para também não ficar solto, mas tem tudo a ver também com o orçamento, né? Que é justamente o foco maior da formação, né? E aí, todos esses caminhos, né, que estava tentando localizar até aqui, fazem parte também dos processos, né, que também passam pela Câmara, que os processos municipais, né, de votação do orçamento, tanto o orçamento anual, né, que é a LOA, a Lei de Orçamento Anual, que inclusive vai ser votada vai passar pela plenário, né, que são as votações da Câmara, pela última vez amanhã, né, então amanhã vai terminar de ser votada a LOA e o recesso parlamentar começa, né, porque normalmente é essa a dinâmica, né, depois de votar a lei orçamentária anual, enfim, né, os poderes entram em recesso. E também acompanhamos a questão do PPA, né, que é o Plano Plurianual, ou seja, todas essas movimentações que eu coloquei, né, de discussões com movimentos sociais, de construções de emendas, né, que é para mudar o texto que está proposto, de alterações, enfim, todas essas questões, né, para além de uma maneira mais geral da gente pensar e propor políticas públicas, a gente também consegue fazer essa movimentação, de qualquer pessoa, tá, gente? Da cidade de forma organizada aí, que consiga ter esse acesso, fazer todas essas movimentações, inclusive o próprio SADECA, com certeza Gabriel vai trazer de forma mais qualificada, mas já passei por lá também, por essa escola, né, e é um dos movimentos, né, da sociedade civil, assim, que mais atua de forma orgânica, né, na fiscalização, que transforma, inclusive, a linguagem do orçamento, né? Que eu, pelo menos, tenho muita dificuldade, assim, então, o SEDEC sempre teve muito essa maestria, assim, de transformar, né, a própria linguagem do que diabo é aquela ruma de número que a gente não entende nada, que a galera passa tudo sem
tá nem vendo, né? Porque, enfim, né? E aí essa fiscalização diária, né? Essa autonomia, né, que a população pode e deve ter, né, com relação às suas próprias contas, né, e às suas próprias gestões de políticas públicas, é muito essencial, né? Enfim, gente, mas tentando finalizar aqui também, né, porque eu tô doida para ouvir o Gabriel e aprender mais, mas era mais para fazer essa contextualização maior, assim, tanto da importância, né, enfim, de saudar mais uma vez o fórum, o espaço, né, essas iniciativas de formações, eu acho que todas sempre são muito valorosas, né, mas também trazer, né, todos esses pontos que eu trouxe um pouco solto, tem tudo a ver com o caminho que de não continuar, né, a gente não continuar achando que aquele espaço não nos pertence ou que a gente não pode acessá-lo de alguma forma, né? A gente, quanto população, tem precisa ter o maior acesso, a maior abertura para poder reivindicar um lugar que todo mundo coloca como casa do povo, mas que de povo não tem nada, né? Mas, enfim, a gente também, enquanto mandato, né, só reforçando que estamos super dispostas e disponíveis para projetos, para tirar dúvidas, para, enfim, fazer acompanhamentos necessários com o fórum, com todos os movimentos de cultura da cidade, assim, né? Fazer uma resistência, né? Que quem é artista sabe que precisa para continuar, né? Batalhando e não desistindo de uma coisa tão bonita e profunda, né? Que é viver, construir e demonstrar o que é arte para o mundo, assim, né? Então, muito agradecido pelo espaço, mas principalmente pela trajetória aí de quem constrói e fortalece o fórum, né? E aí mandar só um salve, um abraço também para o John, a Miss e a Lu, né? Em nome da Mandata aqui e também pelo fortalecimento enquanto pessoa e artista também, dessas três pessoas que fortalecem demais os corre aí da cidade. E aí é isso, gente. Obrigada. Se tiver ficado alguma coisa confusa, alguma dúvida, pode falar, viu? Obrigada. Boa noite, pessoal. Vamos lá dar continuidade, né? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem ir colocando no chat. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou um homem preto, estou vestindo uma camisa preta também, tenho cabelos cacheados e estou com um fundo branco hoje, meio embaçado, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, uma apresentação, para a gente ir conversando, tá bom? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse bendito orçamento público, né? O que é esse orçamento, como é que funciona. E aí a intenção é a gente ir com calma mesmo, né? Vamos tentar obedecer aí ao tempo, não vou também me prolongar muito. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, porque é um conteúdo bem técnico, né? A gente usa, às vezes, termos que não são tão fáceis de entender. Então, qualquer dúvida, perguntem, não fiquem com essa dúvida, tá bom? Podem colocar no chat, podem anotar para no final fazer a pergunta, levantem a mão através aí das orientações que já colocaram no chat, tá bom? Então, vamos lá. Aí é um pouquinho sobre mim. Hoje eu sou conselheiro de cultura de Fortaleza, fui eleito para o biênio 2021-2022. Sou gestor cultural, produtor cultural, agente artístico, né? Estou graduando em administração na Universidade Federal do Ceará. E hoje sou produtor executivo na Matos Produções e algumas outras atividades que a gente vai fazendo, né? E eu queria saber de vocês quais são as expectativas para essa nossa formação, né? Se vocês quiserem deixar no chat alguma mensagem do que vocês gostariam de ver hoje,
alguma dúvida que vocês já vieram, podem ir colocando, que a gente vai tentando suprir essas expectativas, tá bom? Antes da gente entrar no orçamento público, eu queria trazer aqui de forma rápida, né, o conceito de política pública, certo? A Letícia já falou bastante, né, sobre política pública, como é que se dá esse trâmite na Câmara de Vereadores. E aí, só para sintetizar, né, política pública, comumente referida no plural, né, geralmente as pessoas falam no plural, políticas públicas, é uma concepção institucionalizada para a solução de problemas públicos que afetam a coletividade. Ou seja, quando tem um problema que afeta ali várias pessoas, é preciso criar uma política pública, né, através de uma instituição que se chama Estado, né, e quando eu falo Estado, me refiro ao governo federal, governo estadual, governo municipal, cada um na sua atribuição. É preciso que eles criem, né, essa política pública para solucionar esse problema. Por exemplo, nós passamos agora pela pandemia e nós, enquanto artistas e produtores, principalmente negros e periféricos, a gente ainda hoje vem sofrendo, né, principalmente por conta da falta de recurso financeiro, porque a gente foi impedido de trabalhar, assim como outros setores. Então, foi preciso criar uma política pública, né, no âmbito estadual, ainda que não o suficiente, mas tivemos um auxílio financeiro, e esse auxílio financeiro foi uma política pública. Para que esse auxílio existisse, precisou existir também um orçamento público, certo? Então, não se faz política pública sem orçamento. A gente precisa do orçamento para poder executar as políticas, tá bom? O que é o bendito orçamento público, tá? Gente, o orçamento, ele é uma lei de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, e aí cada ente da federação vai ter o seu orçamento. No âmbito federal, vamos ter o orçamento, né, que vai ser aí criado, vai ser de iniciativa do presidente da República. No âmbito estadual, do governador, e no âmbito municipal, do prefeito. Certo? O orçamento ele prevê as receitas e fixa, né, ou determina as despesas necessárias para viabilizar as ações do governo. Gabriel, por que prevê? O nosso orçamento brasileiro, ele é apenas autorizativo. O que isso quer dizer? Quando é criado o orçamento e é aprovado, não quer dizer que o governo tem que gastar aquele valor. Ele apenas está autorizado a gastar aquele valor até aquele limite que foi aprovado, mas cabe a ele decidir se gasta ou não aquele valor, certo? Há alguns casos específicos, principalmente no âmbito federal, a gente tem o que a gente chama de orçamento impositivo, que aí o governo tem a obrigação de gastar aquele valor, certo? Mas de forma geral, e principalmente aqui local, né, tanto no município quanto no estado, ele é apenas autorizativo, certo? O objetivo de existir um orçamento público é atender às necessidades da população e, principalmente, né, reduzir as desigualdades sociais. O governante ele tem que priorizar os recursos para setores fundamentais, né, para a sociedade, saúde, educação, infraestrutura, cultura, entre outros, certo? E, acima de tudo, o orçamento ele é um instrumento político, porque é no orçamento onde o gestor vai colocar ali o seu plano de governo, né? Tudo aquilo que ele fez na sua campanha, que prometeu na campanha, ele vai colocar, vamos dizer, em prática, ou pelo menos sinalizar que vai praticar aquelas ações prometidas no orçamento público. E a gente faz uma comparação, que não é uma comparação muito certa, mas para facilitar o nosso entendimento, né? Vou trazer ela aqui, que é o orçamento familiar e o orçamento público, para a gente entender de forma mais simplificada o que é o orçamento. Na família, né, geralmente a gente tem ali o salário, e aí a gente tem que organizar aquele salário
para utilizar ao longo do mês. Então, uma parte vai para o aluguel da casa, uma parte vai para roupas, uma parte vai para alimentação. Hoje está cada vez mais difícil dividir esse valor, né? Mas, assim, num mundo perfeito, imaginário, seria assim. No orçamento público é do mesmo jeito. O Estado, ele prevê quanto que ele vai arrecadar de tributos, de impostos, de outras receitas, e tem que definir quanto vai investir em cada área. Quanto vai para a saúde, quanto vai para a segurança, quanto vai para a cultura, certo? Então, para facilitar nosso entendimento, funciona mais ou menos assim. Mas a situação do Estado é bem diferente da situação familiar, né? O Estado arrecada muito mais e o Estado também ele tem o poder de emitir notas, ele tem o poder de emitir dinheiro, né? Então muda muito a situação, mas só para a gente entender um pouquinho, tá bom? O orçamento ele é composto de receitas e despesas. O que são as receitas? Receitas é tudo aquilo que vai entrar nos cofres públicos de dinheiro. E despesa é tudo aquilo que vai sair dos cofres públicos, né? Aquilo que vai ser gasto, investido, enfim. A receita ela é constituída pelos recursos que o governo recebe, né? E aí esses recursos podem vir através de arrecadação de tributos, são os impostos, taxas, contribuições, e de outras fontes, como aluguéis, multas, entre outros, certo? Já a despesa vai ser constituída tanto de gastos destinados à manutenção da máquina pública, salários, aluguel de prédio, material de consumo de escritório, enfim. E também vai ser, a despesa também vai ser composta de investimentos, que é aquilo que o governo investe para o bem da população. Construção de uma escola, construção de uma creche, construção de um equipamento cultural, tá certo? Sempre vou tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade aqui da cultura, para trazer exemplos mais práticos, tá bom? E aí a gente tem uma divisão nas receitas, que são divididas em receitas correntes e receitas de capital. O que são as receitas correntes, né? É um conteúdo bem técnico, mas isso daqui que eu estou falando agora vai facilitar quando a gente for abrir, por exemplo, um portal da transparência, ou um projeto de lei orçamentária, tá bom? Então, é importante a gente se atentar a esses conceitos para a gente entender aos poucos. Claro que numa formação dessa a gente não vai sair expert, assim como eu também não sou expert em orçamento, mas vai ajudando a gente a entender um pouquinho daquela peça orçamentária, daquele documento que é tão complicado de entender, tá? Então, as receitas correntes vão ser aquelas receitas que, como o próprio nome já diz, estão entrando ali continuamente, certo? No cofre público. São exemplos de receitas correntes: impostos, taxas, contribuições, aluguéis, né? O Estado. Quando eu falo Estado, gente, eu me refiro ao todo, tá? Tanto o governo federal, municipal ou estadual. O Estado ele tem alguns prédios, tem terrenos que ele pode alugar, né? Máquinas, enfim. A principal hoje receita é a receita tributária, que é aquela que vem através dos impostos, das taxas e da contribuição de melhoria, né? Então, imposto de renda no município, ISS, no estado, ICMS, PVA, certo? Então, essa é a principal receita hoje dos entes. Já as receitas de capital são aquelas que vão entrar nos cofres públicos através de vendas de algum bem, ou então de algum empréstimo que o ente vem a fazer, certo? Então, se o Estado tem um terreno e vendeu para a prefeitura ou vendeu para a União, isso vai ser uma receita que vai entrar uma receita chamada receita de capital. Se a prefeitura faz um empréstimo com a Caixa Econômica Federal, é um exemplo também de uma receita de capital, certo? Estou tentando ir um pouco mais rápido, porque eu quero trazer também uma parte prática para a gente entrar no portal da transparência, para a gente ver aqui as leis orçamentárias. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir colocando no chat que a gente vai respondendo, tá?
As despesas também são divididas em despesas correntes e despesas de capital. Despesas correntes são aquelas relacionadas à manutenção da máquina pública. Salários, equipamentos não, mas insumos para utilizar no hospital, por exemplo, salário de médicos, na cultura, né? Por exemplo, funcionamento da Secult-FOL. Então, tudo que for gasto para o funcionamento da Secult-FOL, a gente vai chamar de despesa corrente, certo? Já as despesas de capital vão ser também chamadas de investimentos. São aqueles gastos feitos para o bem da população e para o aumento do patrimônio ali do Estado. Como, por exemplo, construção de hospital, construção de um teatro, construção de um centro cultural. Tudo isso vai ser despesa de capital, certo? O orçamento, ele não existe por existir, ele tem algumas funções, né? Funções essas que estão presentes na nossa Constituição Federal. A função clássica do orçamento é o controle político, como eu já falei, né? Acima de tudo, além de ser um instrumento técnico, o orçamento ele é um instrumento político. Então, é ali onde o gestor vai colocar as suas expectativas, as suas ações, o seu planejamento para a gestão do município ou do estado, enfim. Outra função importante é a função alocativa, que é o quê? O gestor ele tem que escolher alocar recursos em setores que estão precisando mais do que outros. Por exemplo, num contexto de pandemia, é óbvio que o setor da saúde vai precisar de mais recursos, então ele tem que se utilizar dessa função alocativa e destinar mais recursos para o setor da saúde, tá? Mas sem esquecer também os outros. Outra função que eu acho assim a principal de todas é a função distributiva, ou também pode ser chamada de redistributiva. Qual é o objetivo dessa função? É diminuir as desigualdades existentes nas regiões do país. Por exemplo, a nível federal, o governo ele deve escolher investir em regiões que precisam mais, como, por exemplo, Norte, Nordeste, do que em outras regiões. Já em Fortaleza, a prefeitura ela tem que escolher investir também nas regionais que mais necessitam, né? Regional 5, Regional 6, enfim, hoje a gente teve uma mudança aí das regionais, né? Agora são 12, mas o objetivo dessa função é justamente diminuir as desigualdades entre essas regiões. O investimento ele não deve ser feito só lá na beira-mar. Equipamentos culturais não devem ser construídos só na orla de Fortaleza. Esses equipamentos culturais têm que chegar no Bom Jardim, tem que chegar no Conjunto Ceará, tem que chegar no Pirambu, certo? Então, essa é uma das funções também do orçamento. Outra função, estabilizadora. O que é o objetivo dessa função? Como o próprio nome já diz, é estabilizar, né? Deixar ali em equilíbrio o país, principalmente na questão de preços, na questão também da famosa inflação, que é o que a gente vive hoje, certo? Então, essa é uma das funções também do orçamento. E aí, vamos lá. O orçamento, ele se baseia em 3 documentos. Hoje existem 3 leis que vão fazer parte aí dessa estrutura orçamentária. A gente chama eles de instrumentos de planejamento e gestão. A gente tem o plano plurianual, que é um plano para 4 anos. Vou já explicar um pouquinho sobre ele. A gente tem a LDO, que vai ser baseado no PPA, né, no plano plurianual, e vai dizer as diretrizes para o ano a que ela se refere. Baseada no PPA, quais vão ser as prioridades para aquele ano. Já a LOA vai ser o orçamento em si, certo? O orçamento anual, baseado tanto na LDO quanto na LOA. E aí é nesses documentos que vão constar quanto vai ser destinado para a cultura, para a saúde, e de forma bem detalhada, né? Pelo menos deve ser de forma detalhada.
para a saúde, mas na saúde em quê? Para a cultura. Mas para a cultura em quê? Quanto que vai ser para edital? Quais são esses editais? Quanto que vai ser para a construção de equipamentos? Quanto que vai ser para esses equipamentos? Certo? O PPA, que é o Plano Plurianual, ele tem um período aí de duração, né, de 4 anos. Inclusive, esse ano, a gente não, né, mas o Legislativo votou o PPA para os próximos 4 anos, né? Vai de 2022 até 2025. Cada ente da federação, como eu falei, vai ter os seus instrumentos de planejamento. Então, cada ente vai ter o seu PPA, a sua LDO e a sua LOA. Então, esse PPA vai ser praticamente o plano de governo daquele gestor, aquilo que ele prometeu na campanha e que vai colocar agora em prática essas ações. Ele tem um prazo a ser cumprido, né? Esses prazos aí são a nível federal, mas aqui no estado e no município se assemelha bastante os prazos. Ele tem que ser enviado à Câmara, né? Até 31 de agosto do primeiro ano do mandato. Como eu falei, né? Cada ente vai ter o seu PPA. Então, no âmbito federal, o presidente cria esse PPA e a Câmara é responsável, né? O Congresso, na verdade, é responsável por aprovar esse PPA. No Estado, o governador cria e a Assembleia Legislativa é responsável por aprovar. Aprovar e fazer modificações, discutir, enfim. No município, a Prefeitura cria e a Câmara de Vereadores vota, discute e aprova. Certo? E aí tem uma informação importante também. Vocês estão vendo aqui, nesse quadrinho, que o PPA ele não coincide com a duração do mandato do governante. Qual é o objetivo disso, né? É que se tenha um orçamento continuado, né? Que as políticas públicas implementadas durante uma gestão sejam continuadas, né? Que não sejam apenas eleitoreiras, mas que sejam ali para o bem da população, certo? Então, no primeiro ano do mandato de cada governante, ele vai fazer o seu PPA e ele só começa a valer no ano seguinte. Ou seja, o Sarto assumiu esse ano, seguindo ainda o PPA que foi feito na gestão Roberto Cláudio, certo? Então, esse ano ainda não foi um orçamento da prefeitura da gestão atual, foi da gestão anterior, e a partir do próximo ano, que ele vai sim fazer que ele vai cumprir o seu PPA que foi aprovado esse ano, né? Assim como o próximo gestor chegar também, ele vai cumprir ainda o PPA dessa gestão, tá? A LDO vai ser ali intermediária, ela vai ter duração de 1 ano também, né? Vai ligar o PPA à LOA. Então, ela tem que ser adequada ao PPA, tem a finalidade, né, de orientar a elaboração da LOA, que é o orçamento anual, e aí o prazo dela, né, ela tem que ser enviada ao Poder Legislativo até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício, geralmente 15 de abril de cada ano, certo? E aí tem que devolver ao Poder Executivo até o final da primeira sessão legislativa, que é em 22 de julho, né, até antes do recesso. A LOA, que é a que está tramitando na Câmara de Fortaleza atualmente, a LOA de 2022, né? Ela vai ter também um período anual, vai fixar a despesa e prever a receita, como eu falei, e deve estar em conformidade com o PPA e a LDO, certo? Aqui é um quadro para exemplificar melhor. Então, a gente tem o PPA para 4 anos, aí do lado esquerdo, e aí cada ano desse PPA vai ter a sua LDO e vai ter a sua LOA também. Qual é o ciclo orçamentário, né? Tem a elaboração pelo Poder Executivo, discussão, modificação e aprovação pelo Poder Legislativo, a execução, né, pelo Poder Executivo também. E aí, lembrando, o orçamento ele é autorizativo. Então, o
o gestor não é obrigado a gastar tudo aquilo que está no orçamento. Por isso se faz necessário uma pressão popular dos movimentos, da sociedade civil organizada, para que o orçamento seja executado em sua totalidade. Não adianta prever milhões para a cultura e não executar esses milhões, certo? E aí encerra esse ciclo, com o controle e a avaliação. Existem órgãos hoje que fazem esse controle e avaliação aqui em Fortaleza, e no estado do Ceará é o Tribunal de Contas do Estado, que avalia tanto o de Fortaleza quanto o orçamento do estado. E também existe esse controle realizado pela sociedade civil. Então, a Letícia citou o SEDECA, é uma das organizações hoje que se destaca bastante nesse tema do orçamento. Inclusive, eu estou lá também no SEDECA, e ele faz o monitoramento do orçamento público para crianças e adolescentes. Então, ele monitora essas políticas e monitora também o orçamento público, para ver se o que foi prometido está sendo executado. Tá? E a gente, enquanto fórum, já deixo aqui o convite também, podemos se organizar para ter uma comissão também de controle, avaliação e monitoramento desse orçamento. Tá bom? Despesa pública, Como eu falei, o orçamento ele é autorizativo, e aí existem despesas obrigatórias e despesas discricionárias. As obrigatórias são aquelas que realmente o Estado tem que prever e executar, e as discricionárias fica a cargo do gestor escolher se ele quer executar, se ele quer prever para aquela ação ou não. Certo? Principalmente no âmbito federal, a gente tem a obrigatoriedade aí da saúde e da educação, tem uma porcentagem mínima que tem que ser para essas funções, certo? Vou já explicar também o que é função, o que é ação. Classificação orçamentária. O orçamento ele deve ser organizado em algumas classificações, Os gastos têm que ser classificados e as receitas também, para facilitar o nosso entendimento, para facilitar também o acompanhamento e a avaliação desse orçamento. Aqui na prefeitura e no estado também, a gente usa basicamente essa classificação aqui. Institucional, que é uma classificação por órgão e unidades orçamentárias, que é basicamente o órgão que vai executar aquele dinheiro, que vai executar aquelas ações, que vai gastar, vai estar autorizado a gastar aquele recurso, certo? Funcional programática, dividida em funções, subfunções e programas, e econômica, que são os tipos de gastos. Classificação institucional, como eu já falei, é basicamente o órgão que vai estar autorizado. Então, fica aí a pergunta, Quem gastou o recurso, basicamente, vai responder isso. A funcional, a gente tem as funções, que são educação, cultura, saúde, assistência social, e temos as subfunções. Por exemplo, na cultura, a gente tem a função cultura e tem as subfunções. Fomento a projetos, criação de equipamentos culturais, reforma de equipamentos culturais, enfim, vai ter as subfunções, certo? Educação, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, enfim, tem a função que vai congregar as subfunções, tá bom? Basicamente, responde a pergunta em que será gasto o recurso. E a classificação econômica é basicamente o que eu falei para vocês, Receita de capital, receita corrente, tipos de receita, e aí fica a cargo também do gestor detalhar em outros níveis, se ele quiser, para facilitar esse nosso entendimento, tá bom? Aqui eu já falei, vou escorrer que o nosso tempo é curto também. As etapas de execução do orçamento. A gente tem as etapas de execução da receita. Existe a previsão, que é justamente quando é feito a lei orçamentária, a LOA, por exemplo. Então, o Estado vai prever lá que vai arrecadar tantos reais de multa.
certo? Existe o lançamento, que é quando, no caso de uma multa, né, quando o agente fiscalizador chega ali para fiscalizar e aplica a multa, né, emite ali a multa, então, existe o lançamento dessa receita. Quando a pessoa que levou a multa vai no banco e faz o pagamento dessa multa, existe a arrecadação. E quando o banco transfere esse dinheiro para o governo, existe o recolhimento desse valor pelo governo. Essas são as etapas da receita. A despesa já funciona de outra forma. Por exemplo, no caso de uma construção de um teatro, existe ali, né, a licitação, os trâmites legais para contratar a empresa para fazer a construção desse teatro. E aí vai ser emitida uma nota de empenho, que a gente chama. E aí o valor vai estar empenhado para aquela ação que é a construção de um teatro. Quando esse valor está empenhado, já quer dizer que ele vai ser gasto. Então, aquele recurso já foi separado para aquilo, certo? Então, 99% de chance de aquele valor ser gasto, a não ser que tenha algum problema no processo. Quando a empresa que está construindo o teatro termina essa construção desse teatro e informa para o governo, ó, terminamos o teatro, existe a liquidação dessa despesa, ou seja, aquilo que foi prometido pelo fornecedor foi cumprido. E quando existe o cumprimento desse contrato, o governo vai e faz o pagamento ao fornecedor, né? E aí temos o pagamento, tá bom? E é isso, gente, assim, de forma bem técnica, né? Eu tentei facilitar um pouquinho os termos também. E aí vou tentar trazer alguns dados do Portal da Transparência, vamos ver aqui na hora mesmo, inclusive se vocês quiserem, podem colocar no chat algum dado que vocês queiram ver. Vou trazer também a LOA, né, o projeto de lei orçamentária. Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta. Camila perguntou, como ser mais efetivo nos orçamentos se não há uma tabela atualizada com valores da nossa realidade cearense? Pois é, o que acontece, né? Que é uma verdade que não é oculta. Nenhum governante, principalmente os que não são progressistas, não querem que a população tenha acesso ao orçamento. Então, eles vão fazer de tudo para dificultar o entendimento. E aí cabe a gente, enquanto movimento social, enquanto sociedade civil, se organizar e fazer momentos como esse para a gente fazer essa transferência de conhecimentos, ir somando, ir buscando conhecimento, para tentar entender um pouco e ter o conhecimento do nosso orçamento, da nossa cidade, da nossa área, que é a cultura, certo? E cobrar isso dos governantes. Como fazer a pressão? Luciana pergunta, como fazer a pressão não para a previsão que foi feita para a Lua, mas para a execução do orçamento, que muitas vezes fica muito abaixo do que foi planejado? O ideal é que se monitore continuamente esse orçamento. Por exemplo, foi previsto tantos milhões para a cultura. Se a gente for ver só daqui a um ano quanto que foi gasto, no final de 2022, não vai ter sentido. Já passou o tempo, não tem mais o que a gente fazer. Se a gente monitora isso continuamente, chegamos a novembro e menos da metade do orçamento foi executado. O que é que você tem a dizer, gestor responsável por executar esse orçamento? E aí a gente planeja, né, formas de incidência na mídia, manifestações, reuniões, cobranças, enfim, do jeito que a gente conhece, né, para cobrar a execução desses valores. Show? Pois deixa eu abrir aqui o portal da transparência e compartilhar a tela com vocês, para vocês conhecerem. Tá? Vou focar aqui na transparência do município. Aproveitar aí que a Lua está em votação. Acredito que vocês já estão vendo aí a tela, né? Em Gabriel, dá para ver. Show de bola.
Então, o site, gente, é transparência.fortaleza.ce.gov.br e aí entra aqui no portal da transparência, certo? Aqui eu tenho algumas opções para verificar tanto as despesas quanto as receitas, certo? E aí eu vou ver aqui as despesas por função. Vocês lembram que eu falei que função, existe função cultura, função educação, saúde, certo? Então eu cliquei ali na opção despesas por função. Aqui em cima eu tenho a possibilidade de escolher o ano que eu quero ver. No caso de Fortaleza tem a partir de 2010. E aqui os meses, certo? Aqui a descrição das funções legislativa, judiciária. Temos aqui a cultura. Aqui, nessa coluna, nós temos a previsão, ó, valor anual previsto na LOA e o valor mensal empenhado. O que eu falei? Quando está empenhado, é a garantia de que aquele valor vai ser gasto, certo? Aqui, na última coluna, a gente tem o valor acumulado no ano. Então, em janeiro, né? Só tem realmente o valor de janeiro, mas quando eu chego aqui em dezembro, eu tenho o valor acumulado de todos os meses. Vamos ver aqui a função cultura. Aqui na cultura, a gente tinha uma previsão na LOA de 2021 de 132 milhões para ser gasto. E por incrível que pareça, nós chegamos a dezembro com apenas 78 mil gastos. Certo? E aí, para a gente saber a porcentagem, a gente, infelizmente, né, isso já poderia ser disponibilizado aqui no portal da transparência de forma rápida e prática, mas não. A gente tem que se utilizar de outras ferramentas, né? Excel ou mesmo a própria calculadora. Deixa eu tentar calcular aqui rapidinho quantos por cento foi gasto desse orçamento. Então, foi gasto 78.127,43 e foi previsto 132.770.110. Então, somente 58% do orçamento previsto para a cultura em 2021 foi executado. Isso no ano de pandemia, né? 2 anos de pandemia já. A gente saiu de 2020 de pandemia, onde todas as atividades culturais estavam paradas, né? A gente sem poder receber. Tivemos o recurso da Aldir Blanc, mas foi um recurso federal, né? Não houve nenhum gasto municipal de investimento do município. E 2021 da mesma forma. Vamos ter agora os editais que estão rolando, né? Os editais da Aldir Blanc, que também é um recurso federal que veio. Mas não tivemos edital das artes, não tivemos outros editais que poderiam estar auxiliando os artistas nesse momento de pandemia, certo? E aí, dentro da função cultura, a gente vai ter as ações para outros mais detalhados, né? Vou tentar trazer aqui também, mas de forma rápida. Deixa eu ver aqui se aqui a gente consegue ver o nome da ação. Então, eu tenho aqui as despesas, acompanhamento da execução orçamentária. Aqui eu não votei, então eu vou abrir aqui a LOA. Na LOA eu tenho a descrição, aqui eu só votei os números, agora que eu lembro. Só um instante, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando também, tá? Deixa eu ver aqui o chat. A segurança pública executam até mais que 100%, isso, viu, Luciana? E olha que a segurança pública, né, constitucionalmente, não é uma obrigação do município, é mais do Estado. E no Estado, para vocês terem noção, para a segurança pública, que é uma segurança que a gente conhece do jeito que é a segurança, é uma segurança opressora, policialesca, né? Esse ano, a previsão para o Estado, para 2022, é de mais de 4 bilhões de reais. Supera, inclusive, o investimento em educação, certo? Para a gente ter uma ideia.
Em 2021, essa previsão era de 3 bilhões e 500 mil. Então, aumentou mais de 500 milhões para o ano de 2022. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Esse daqui é o PPA, gente, de Fortaleza. Na verdade, é o projeto do PPA que foi aprovado, né? Teve algumas mudanças. Aqui é o projeto inicial, não consegui pegar ainda o PPA final. E aí ele tem alguns anexos. Esse daqui é o anexo 2 do PPA. Em Fortaleza, esse ano tiveram 2 anexos. O anexo 1 são mais textos falando sobre as ações, e o anexo 2 é onde contém os valores para cada ação, certo? Então, esse daqui é o documento. Aqui a gente tem a capa, né, dos relatórios desse anexo. Aqui eu tenho o demonstrativo consolidado da programação orçamentária. E aí são mais divididos aqui por eixos, que a prefeitura divide. Mas vamos ver aqui da cultura. Como é um documento muito grande, 256 páginas, vocês podem pesquisar, né, dar aquele famoso F3 ou Ctrl F e ver, pesquisar aqui o nome cultura, por exemplo, até a gente chegar no... Se a gente ver aqui por função, até a gente chegar na divisão por função. Se a gente pesquisar por função também, acredito que seja mais fácil. Aqui, ó. Tem um relatório demonstrativo por função. Então, aqui na LOA, ela traz a divisão por função e subfunção. Na verdade, que o PPA, né? Mas a LOA é bem parecido, tá, gente? Vamos atrás aqui da cultura. Cultura. A previsão desse PPA, né? Para 4 anos, 266 milhões de reais. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas a gente, inclusive, enfrentou uma luta, porque esse PPA, se a gente visse proporcionalmente quanto estava sendo investido em cada função, a função cultura só tinha 0,6% do orçamento, enquanto a gente luta por 1%, 2%, né, no âmbito da prefeitura. E aí a gente, em parceria, inclusive, com o Mandato Nossa Cara, com o vereador doutor Vicente e outros parlamentares progressistas da Câmara, a gente conseguiu, né, aumentar, através de emendas, esse orçamento para 1% no PPA. Então, aqui vocês veem, ó, que tem as subfunções, ó, administração geral, tecnologia, assistência à criança e adolescente, patrimônio histórico, artístico e arqueológico e difusão cultural. Isso dentro da função cultura. Se a gente for descendo mais, pesquisar aqui por ação, ação tem várias palavras, a gente pode ver mais detalhado ainda. Estou terminando, tá, gente? É só mesmo porque é importante vocês verem como que se monitora isso, né? O documento travou um pouco, só um instante. Pronto. Deixa eu ver aqui alguma ação. Aqui é uma ação dentro da cultura. Manutenção de equipamentos culturais. No PPA, a gente tem a metafísica, ou seja, que é quantos equipamentos eles querem fazer a manutenção, né? 15 em 2022, 45 em 2023, 2025. E aqui eu tenho a meta financeira, né? Então, para a manutenção de equipamentos culturais, seriam destinados esse valor, né? 1.150.000 em 2022, 4.200.000 em 2023. E aí, como é que eu monitoro quanto desse valor está sendo gasto lá na prefeitura? Eu tenho que pegar aqui o número da ação, né? A gente chama de ação,
essas descrições mais detalhadas. No caso, é 2389. Tenho que pegar esse número da ação. Vim aqui no portal da transparência. Vou dar o exemplo só dessa, só para a gente ver. No caso, eu estou com PPA de 2022 a 2025. A gente teria que pegar o PPA passado para a gente conseguir consultar aqui. Às vezes o número é igual. Vamos ver se o número é igual. 2021, o órgão, nesse caso, né? Deixa eu ver se a gente tem o órgão aqui, gente. Gente, no PPA não vai ter, mas eu acredito que está na Secretaria de Cultura. Se não tiver, está na Secretaria de Infraestrutura. Então, tem o órgão, a função, e clica aqui em consultar. Isso é um trabalho bem manual, a gente pode, inclusive, ter outra formação em um tempo maior, só mesmo para ver questão de monitoramento. Mas aí a gente vem, 2389. Pronto, está aqui. Ó. 2389 é essa ação. Aí eu vou mostrar aqui no topo as colunas, né? A gente tem o saldo inicial, que é a previsão da LOA, saldo atual, porque ao longo do ano, a LOA pode ir mudando através das emendas, né? E de iniciativas tanto do Poder Legislativo quanto Executivo, certo? E aí esse valor vai aumentando, essa previsão vai aumentando ou diminuindo. Aqui eu tenho o valor empenhado no mês e o acumulado, né? Empenhado até o mês. Aí vem líquido até o mês e pago até o mês, certo? Os valores pagos e liquidados. Mas vamos ver aqui o valor empenhado até esse mês de dezembro, lá na ação que a gente procurou, que é a 2389. Então, a previsão inicial era 933 mil para o ano de 2021, para a manutenção de equipamentos culturais. Depois foi reduzido para 883 mil e até o momento só foi executado 446 mil desse valor. E aí, como o nosso portal ele não oferece gráficos dinâmicos, aí a gente tem que pegar todas essas informações, levar para o Excel, trabalhar esses dados, ação por ação, para a gente ter uma avaliação melhor, certo? Mas, gente, basicamente é isso. Não vou me prolongar mais. Espero ter outro momento com o fórum para a gente ver questão de monitoramento, quem sabe até criar uma comissão de monitoramento do orçamento dentro do fórum, né? E aí a gente explicar melhor como é que funciona essa questão do portal da transparência. Mas, de forma geral, eu acredito, né, que deu para a gente ter uma ideia de como é que funciona o orçamento, pelo menos inicial, introdutória. A partir de agora, a gente já sabe que quando a LOA estiver em votação na Câmara, a LOA é o orçamento do ano, né? E, gente, a gente, enquanto agente cultural, enquanto artista, enquanto produtor, enquanto sociedade civil, a gente precisa entender do orçamento. Porque é o nosso dinheiro que está sendo gasto ali. E se a gente não entende, eles vão fazer o que quiser com o dinheiro, porque a gente não vai saber o que está acontecendo. Então, cada vez mais a gente precisa repassar esses conhecimentos, a gente precisa buscar entender do orçamento e lutar pautado no orçamento. Como eu falei lá no início, sem orçamento público, a gente não faz política pública. E é isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Continuamos na luta, vamos para cima. Se alguém tiver mais alguma pergunta, essa é a hora. Davi, você quer fazer uma pergunta? Antônio, Davi? Pronto, pode fazer então, antes da Letícia fazer as considerações finais. Para dizer, né? Boa noite, meu nome é Davi, eu participo do campo, adicional presidente do campo atualmente, que é o Centro de Apoio à Mãe e Pais de Portadores de Assistência. Só reforçando que a gente
É importante saber a questão do orçamento, né? Há alguns anos eu estudo, a gente é parceiraço do SEDECA há uns 17 anos, é um casamento que não tem divórcio, costumamos dizer isso. E, assim, só reforça a questão da população ter conhecimento da questão do orçamento. Algumas coisas a gente já sabia por conta que o campo ele faz parte do Fórum DCA, já fez algumas formações, já está no próprio SEDECA, mas eu já dizer que nunca é demais. A gente tem que sim, que enquanto população conhecer o orçamento. E por último, quero dizer que não tem, a gente divide em áreas, no meu caso, a pessoa com deficiência, aí tem o negro, mulher, mas estamos no mesmo barco, né? Então, que possamos lutar por esse orçamento público, um orçamento que venha atender a população como um todo, né? Porque nós estamos no mesmo barco, então, juntos somos mais fortes. Obrigado, gente. Eu vou tentar aqui desligar o microfone, mas eu não sei muito bem, porque eu não domino bem o Zoom, eu domino mais o Google Meet. Então, se eu não conseguir desligar aqui, vocês me perdoem aí o eco que pode dar. Mas eu vou tentar aqui desligar, ok? Eu posso falar também? Pode sim. Não, é porque agora o Davi falando, eu queria só dar uma palavrinha também, assim, dessa importância, né? Dessa iniciativa do Fórum, para a gente tentar fazer outros movimentos como esse, né? Eu sou Luciana, sou da Rede Mulheres Negras do Ceará, e a gente já participou de alguns editais aí da cultura, né? E a gente tem aí esse desafio, acho que não só na cultura, acho que Letícia e Gabriel trouxeram aí uma série de desafios que a gente sabe que Fortaleza, né, e o Estado como um todo também precisam avançar nessa execução mais que vise o que a população precisa, né? E que esses momentos em que as pessoas entendem o que é o orçamento, como que a gente pode estar fazendo para acompanhar, eles são fundamentais para a gente poder se organizar e ir por esse lado também, né? Porque a gente acaba fazendo algumas mobilizações, mas que não passam exatamente por essa questão que é crucial do investimento, né, nas políticas públicas. Então, só agradecer mesmo e parabenizar aí a iniciativa, que essa seja a primeira de muitas, estaremos presentes, viu? Massa demais. Pois então, vou passar a palavra para Letícia. Pronto. Gente, acho que é mais saudar mesmo, né? Assim, muito na linha do que a Luciana traz, assim, como eu falei também no começo, né? Eu acho que esses encontros, essas formações, essas trocas de saberes, essas trocas inclusive de dificuldades, né? Eu acho que são essenciais, assim, para a gente conseguir fortalecer essa caminhada coletiva que, para todo mundo que está aqui, para todo mundo que constrói qualquer tipo de coisa, seja uma roda na esquina com 3 pessoas, seja um movimento nacional, é de uma força essencial, né? Tá junto, independente de como, né? E aí a gente também está nesse processo, enfim, né? De pandemia, processo de retaliação de direitos, né? De Brasil no mapa da fome de novo, de mais pessoas, né, precarizadas. Então, tudo isso tem a ver
com movimento de cultura, tudo isso tem a ver com orçamento público, tudo isso tem a ver com com a nossa possibilidade, habilidade e potência de fazer movimentações que a gente consiga mudar, né? Essa realidade, consiga mudar, enfim, nossas vidas sempre em busca desse bem viver que o nosso povo tanto luta e mas tá indo, né? Vai dar certo. Em algum momento a gente vai parar e só descansar e respirar. Mas enquanto não podemos, infelizmente, né, cessar essa luta que é de existência para além de qualquer coisa, né? É muito importante, né? Momentos como esse que a gente se sinta tanto acolhida quanto ouvida, quanto irmanada, né? Pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas enfim, questões, né? E aí eu acho que trazer também mais uma vez, né, a disponibilidade, disposição também, né, enquanto mandato, assim, para essa construção, né, para diversas questões que a gente pode estar construindo aí, inclusive uma das pautas, né, que o fórum bate muito com relação a editais mais simplificados. Eu acho que é um caminho que a gente pode pensar junto, né, algum tipo de enfim, iniciativa, projeto de lei que seja mais, né, nesse sentido de construir indicações e reivindicações que fiquem para além das nossas cartas, né, das nossas movimentações, que a gente consiga, das poucas vezes que a gente consegue acessar esse espaço do poder público enquanto representante, que a gente também consiga usar ele de forma adequada e de forma potente para a nossa vida e existência também, né? Então, colocar que é muito importante, inclusive até uma vitória também que eu esqueci de citar aqui, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está colocando, inclusive a importância da gente estar fazendo esse monitoramento e pautando o orçamento público como base para qualquer luta que a gente vá fazer, né, de reivindicações, assim, que foi uma emenda que a gente conseguiu aprovar no PPA, né, o plano plurianual, que foi de uma quantia para um centro de cidadania LGBT, né, que é principalmente voltado para pessoas em situação de rua, né, e que, enfim, a gente sabe que para essa população é mais precário ainda o acesso aos direitos e o acesso ao básico, né, ao mínimo e enfim, diariamente, né? E aí, isso para a gente é uma grande vitória, assim, né, de conseguir, na verdade, o começo da vitória, né? Pelo menos a gente conseguiu que tenha um orçamento direcionado para isso, e agora a grande luta vai ser a execução, né? E aí, por isso que também o Gabriel traz de uma forma super genial, é isso, né? Não para, né? O orçamento é isso, embasa tudo que a gente pense, pode e consegue fazer, né? Infelizmente, né? E aí no sistema capitalista, no orçamento público, do jeito que ele é, né? Mas é isso, assim, gratidão e reforçar que a gente está junto, que também essa luta, né, por orçamento, por direitos, pela cultura, né, ser valorizada pelos artistas, serem não precarizados, serem inclusive elevados, né, como a gente deveria fazer com professores, como a gente deveria fazer com os agentes de saúde, né, enfim, com todas as pessoas que estão aí na ponta da lança para estar com a gente diariamente, né, no acesso aos direitos. Então, estamos juntos, tá, gente? Muito obrigada. Faltou as suas redes sociais, gata. Então, a minha é Lele RSA, o Instagram, né? Mas tem também o Instagram da Mandata, né? Que é Nossa Cara Mandata. E aí vocês podem também seguir, a gente pode também estar fazendo diálogos por lá, ou pelo meu, enfim, pelo da Miss, pelo da Lu, pelo do John, por todos esses meios de comunicação que a gente pode estar tendo acesso. Massa. Agora passando a palavra para Gabriel, 5 minutos, considerações finais, por favor. Mais uma vez, né, quero agradecer o convite, quero agradecer também a presença de todos, todas e todes, né, que ficaram até o final.
Foi um momento enriquecedor, sim, conhecer vocês, ouvir um pouco da Letícia também, né, que trouxe bastante conhecimento para a gente, falas importantes que a gente precisa, né, refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa luta, enfim. E, mais uma vez, fazer o convite, né, para a gente ir atrás de conhecer mais sobre orçamento, monitorar esse orçamento, saber com que é que está sendo gasto esse dinheiro. Outro ponto também, aproveitar aqui, né, em 2021, 2022, na verdade, aproveitar até a presença do pessoal da Mandato, está se encerrando o Plano Municipal de Cultura, que tinha validade de 10 anos. E agora, em 2022, ele está se vencendo, vamos dizer assim, e a gente precisa iniciar essa discussão, né, nos espaços que a gente está presente, na Câmara, para a gente construir o novo plano de cultura, tentar ao máximo a participação popular, para que esse plano seja construído realmente por aqueles que fazem a cultura aqui na ponta, para que a gente priorize, né, também a cultura negra, a cultura periférica, a gente lutar por orçamentos específicos na cultura, para a galera que está na periferia fazendo cultura, que não são poucas pessoas, são diversas e milhares de pessoas, né? Hoje eu atuo também com muitos artistas hoje que fazem parte do coletivo Matos Produções e que fazem cultura na periferia, que cantam funk, que cantam rap, que dançam brega funk, que dançam hip hop. Então, é isso, gente. Vamos construir, né, e lutar cada vez mais pela nossa cultura. E me disponibilizo também enquanto conselheiro municipal. Tem sido uma tarefa árdua, não é fácil os debates, não são fáceis as lutas, mas estou aqui no que eu puder auxiliar lá no conselho e levar de demanda também para a prefeitura de Fortaleza. Vou estar aqui disponível. Minhas redes sociais, para quem quiser seguir, estou lá no Instagram, @GabrielMatosReal, Matos com 2 T's, facinho de achar, me segue lá e estou à disposição para o que der e vier, viu? Vamos para cima. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui, ao Gabriel e à Letícia, principalmente, por esse curso que dá uma angústia, mas pelo menos agora a gente sabe o início de ir. É imprescindível sabermos sobre isso, sabermos onde está indo esse dinheiro, como está sendo feito esse orçamento e como é que a gente pode cobrar. É sempre bom saber. Quero também convidar todos vocês para o dia 18. Vai ser um encontro híbrido, então você pode tanto assistir pelo YouTube, quanto assistir lá na Associação Cultural Afro-Brasileira do Pai Luiz Jaruanda, na rua 20 de janeiro, número 2370, na Barra do Ceará, às 4 horas da tarde. A gente vai ter uma assembleia nesse encontro. Vamos discutir a carta que foi feita quando o fórum foi criado. Vamos discutir, debater e provavelmente ela vai ser reformulada e enviada de novo depois. Eu estou muitíssimo feliz por esse fórum já fazer um ano aí de atividades. E não se esqueçam, a gente está no Instagram, @FIMAMP, FMANP, FIMAMP. Você pode procurar também no YouTube, porque estaremos lá. E compartilha com todo mundo que você conhecer, porque precisa de 100 inscritos para a gente colocar lá na descrição do canal o nomezinho do fórum. É isso, não se esqueçam, dia 18, 4 horas, YouTube, ou lá na Associação do Pai de Aruanda, na Barra do Ceará, estaremos lá. É isso. Boa noite.